Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Pedimos pelos nossos irmãos, abençoa e guarda cada um. Dá graça ao teu povo, meu Senhor. Deus bendito e todo-poderoso, opera em nossas vidas. Nos dá a tua direção, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é ajudar os que estão começando. Nós fazemos isto há muito tempo. Eu tenho 53 anos de fé, sempre digo isto porque todo dia a igreja é renovada, todo dia aumenta o número dos fiéis, e eu tenho 53 anos de fé. Comecei a trabalhar logo no início, portanto, pelo menos 50 anos ensinando a palavra de Deus, 50 anos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, 50 anos participando da igreja ativamente, já que os primeiros 3 anos eu considero como aprendizado. Apesar de aprender até hoje, naquele período era muito mais difícil as coisas e eu não tinha nem Bíblia, só tinha um Novo Testamento. Eu só vim possuir uma Bíblia mesmo a partir do 6º ano de fé. Mas, meus amados irmãos, o nosso desejo é contribuir e como tem alguém começando agora, portanto, tem a oportunidade de receber apoio de quem já tem mais experiência. Nosso tema hoje, meus amados irmãos, é a conduta de um seguidor de Jesus. A conduta de um seguidor de Jesus é uma conduta diferenciada, tem que ser uma conduta diferenciada. Jesus fez o bem, ensinou o bem, é o Filho de Deus, revelou o Pai, falou do céu, falou do inferno, falou da salvação, fez o sacrifício verdadeiro pelo ser humano, e, portanto, está identificado com Jesus Cristo, tem necessariamente que ter uma conduta diferenciada. Então, a conduta do seguidor de Cristo é o nosso tema, e você é bem-aventurado em ouvir o texto bíblico, Romanos capítulo 15, versículos 14 a 24. Vamos ler e vamos aprender juntos. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como prova, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavras ou por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Por isso também, muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Mas agora que já não tenho mais demoras nesses sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei
e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra, suplicamos pelos nossos irmãos, pedimos a Tua graça. Abençoa, Senhor, cada membro da Tua igreja, cada congregado, os Teus servos, os Teus ministros, todo o Teu povo, Pai, crianças, jovens e adultos. Amado Senhor, fala conosco agora. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Jesus. Evangelion, boas novas. O Evangelion, em grego, boas novas. E a melhor de todas as novas para o ser humano no mundo conturbado, numa situação de vexames, de violências, de perversidades, de angústias. Não existe nada melhor do que ouvir falar de paz, falar da graça, falar do poder de Deus, falar da bondade do Senhor expressa de uma forma gloriosa para todos nós. Portanto, meus amados irmãos, é algo grandioso para nós trazer a palavra de Deus, falar do amor de Deus, trazer a mensagem do Senhor. É algo grandioso. Você é bem-aventurado em ouvir, bem-aventurado em aprender, guardar no coração e também ser um expositor. Falar para os seus irmãos, para os seus amigos, falar para as pessoas aquilo que você aprende, aquilo que você realmente acreditou, aquilo que lhe faz feliz com Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele tinha uma grande missão e nesse texto fica claro que ele foi do Oriente Médio à Europa Oriental. Ele foi do Oriente Médio, Jerusalém e arredores, como ele diz, até o Ilírico, na Europa Oriental, o Ilírico, atual Albânia. Resultado, meus amados irmãos, era um trabalho estressante, um trabalho cansativo, um trabalho de grande responsabilidade, um trabalho muito grande. Mas, como ele era o apóstolo dos gentios e ele tinha absoluta consciência desta sua graça recebida, concedida por Deus, ele se dirige aos irmãos que estão na capital do império e ele diz que tinha desejo, há algum tempo tinha interesse, tinha desejo, tinha planejado visitar estes irmãos, mas tinha sido impedido de alguma maneira. Mas, como nosso tema é o caráter do seguidor de Cristo, a conduta do seguidor de Cristo, nós vamos ver aqui ele falando, meus amados irmãos, desta conduta, com palavras tão maravilhosas a respeito daquela congregação, aquela igreja. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de todos vós, que vós estáis cheios de toda a bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Portanto, não seria necessário ir aí. Muito bom isto aqui, a conduta do seguidor de Cristo. Eu próprio estou certo que vocês estão muito bem, cheios de bondade, cheios de conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Mas eu vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu sou apóstolo de vocês também. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus. Por que aqui ele chama Evangelho de Deus? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas do reino de Deus, as boas novas do Filho de Deus, mas Deus é quem planejou tudo isso e desde a fundação do mundo, desde a eternidade. E ele chama aqui Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. A oferta dos gentios não podia ter nenhuma sombra, nenhuma mácula, nenhuma vinculação com a antiga fé dos gentios ou com a superstição dos pagãos.
E ele diz no versículo 17: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Era uma glória e é uma glória pregar o evangelho. Ninguém é nem capaz, o ser humano não seria capaz, o melhor homem da terra, a melhor mulher da terra, as pessoas mais conscientes, mais dignas, mais coerentes da terra, não seriam capazes de pregar o evangelho se não fossem realmente apontadas, iluminadas, escolhidas e enviadas pelo Espírito de Deus. No versículo 18 ele diz: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Tudo que eu falo a respeito de Cristo é por experiência, foi algo experimentado, foi coisas que me aconteceram. Eu jamais diria qualquer coisa diferente para fazer alguém ser obediente. O que eu passo, o que eu transmito a respeito de Cristo é o que eu experimentei, é experiência do meu coração, experiência da minha vida com Cristo. Jamais ousaria dizer qualquer coisa que Cristo por mim não tenha feito, para encorajar a obediência de alguém, para fazer alguém se dispor, ser mais obediente. Jamais. Jamais. Tudo que eu falo de Cristo é com muita consciência e com pureza. Dizia o apóstolo de Jesus Cristo, e é assim comigo, tem que ser assim contigo, tem que ser assim com todos os ministros de Jesus Cristo, até pela conduta dos seguidores de Cristo. A nossa conduta não pode ser de nenhuma forma questionada. Ninguém pode mentir para encorajar alguém, para fazer alguém ser voluntário, ser doador, ser participante, ficar... Ninguém pode impressionar, jamais, 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 jamais. No versículo 19 ele diz: pelo poder dos sinais e prodígios, ou seja, tudo que ele dizia era confirmado com feitos. Tudo que ele dizia a respeito de Cristo era confirmado com atos, com a aprovação do seu ministério. E ele afirma sim, aqui mesmo, pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. A palavra é esta, a finalidade é esta, a verdade é esta, e não tem como mudar. Desde Jerusalém. Jerusalém era a sede da fé, a capital da fé, o lugar onde Jesus foi apresentado, onde Jesus frequentou o templo muitas vezes, onde Jesus foi preso, onde Jesus foi morto, onde Jesus ressuscitou, de onde Jesus subiu para o céu, onde Jesus expôs os seus discípulos todas as doutrinas santas e ainda ordenou: fiquem aqui até o revestimento de poder vir sobre vocês. Então era Jerusalém. Jerusalém, o lugar mais importante de toda a revelação judaica, de toda a revelação espiritual, Jerusalém. Até mesmo antes dos hebreus, dos judeus entrarem em Jerusalém, eles já tinham Jerusalém como um ponto, como uma referência, como um marco zero, porque foi ali que Melquisedeque abençoou Abraão, e foi ali que Abraão deu o dízimo daquilo que ele possuía, daquilo que ele trouxe naquele encontro, mostrando fidelidade a Deus e reconhecendo o ministério do sacerdote de Salém. Portanto, meus amados irmãos, uma grandeza a aprender e ensinar a palavra de Deus. Era o apóstolo de Jesus Cristo falando de sua relação com Jesus Cristo e da aprovação do seu ministério pela realização de milagres, e isto desde Jerusalém e Judéia, Samaria, arredores, como ele diz, até a Europa Oriental, até o Ilírico. E no versículo 20 ele diz: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo já era conhecido. Ele não fez muito esforço para anunciar o evangelho onde Cristo já era conhecido, porque
já tinha o testemunho, já tinha congregação, já tinha discípulos, já tinha adoradores. Então, ele preferia terreno virgem, solo virgem, lugares onde Cristo não era conhecido. E ele diz aqui, para anunciar o evangelho, não onde Cristo fora nomeado, para não edificar sobre fundamentos a lei. E não tinha necessidade disto, porque os apóstolos de Jesus Cristo, os discípulos dos apóstolos pregavam onde estivessem e ele era o apóstolo dos gentios. No versículo 21, ele justificando a sua preferência, sua escolha, a sua atividade mais vasta entre os gentios, ele diz, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o entenderão. Por isso, também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. A igreja em Roma, nós não sabemos quem foi que iniciou, mas com certeza não foi ele, e quando ele dirige essa carta, já era uma igreja grande, com muito movimento, até porque era a capital do reino. No versículo 23, meus amados irmãos, ele diz, mas agora eu não tenho mais o que fazer por aqui, não tenho mais o que demorar, não vou mais demorar nestes lugares, nestes sítios. Eu, como quem diz, já realizei o que eu tinha de realizar aqui, agora eu vou expandir o meu trabalho, agora eu vou para a Espanha. O propósito, a próxima missão é na Espanha. Eu tenho muito desejo há muitos anos, olha como fazia tempo, tendo muito desejo há muitos anos de ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei. Não vou ficar aí. A história, a tradição, a história tradicional que Paulo e Pedro morreram na praça de Roma e tal, e ainda com a cabeça para baixo, Pedro crucificado e Paulo degolado, tudo tradição para enfeitar um andor que não vale nada. Para enfeitar um santo sem futuro, santo de barro. Porque a verdade é esta, a verdade do Evangelho não nos interessa, já que o Senhor não revelou como foi o final dos dias de Pedro, de Paulo, de João, de Maria. Os textos não diz, silenciam. Não sabemos como foi o final dos dias de José, não sabemos como foi o final dos dias do próprio Tiago, irmão do Senhor. Não sabemos, só sabemos. Aí, pelo fato das escrituras silenciarem, os fantasiosos abrem o verbo contando histórias para fazer as pessoas exatamente contrariando aqui o que Paulo diz. Eu não ousaria dizer coisa nenhuma que Cristo por mim não tenha feito para encorajar a fidelidade de alguém. Mas eles usaram e usam ainda hoje ensinar o que não é verdade para fazer as pessoas acreditar numa coisa que chama de muita fé, piedade, não sei o quê, levando as pessoas para o abismo da idolatria. E Paulo diz, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Eu irei ter convosco. E espero ser encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Meus queridos irmãos, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é o povo de Deus, os ministros de Deus e o Evangelho de Deus. Quem fizer diferente será reprovado. Esta é a palavra do Senhor, a verdade absoluta, e a conduta de um seguidor de Jesus Cristo impede que alguém faça diferente. Só fazem diferente porque não são seguidores de Jesus Cristo, são religiosos, servidores de uma seita, servidores de uma religião. Mas quem tem realmente compromisso com a verdade,
fala a verdade do Evangelho, até porque é uma vastidão, é uma grandeza para mim e para você aprender, vivenciar e explanar, explicar e espalhar, anunciar a quem interessar possa. Deus abençoe meus amados irmãos, Deus guarde a sua igreja, conforte cada coração e ajude cada um de nós. Bendito o Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Meu Senhor, estamos diante de ti e agora intercedemos pela tua igreja. Guarda os teus filhos, guarda as criancinhas, a juventude, guarda as famílias, guarda as senhoras, os senhores, guarda os órfãos, as viúvas, os viúvos. Toma em tuas santas mãos cada vida. Este memorial da oração. Meu Senhor, tu conheces todos os nossos irmãos, tu conheces os seus familiares, os que te servem, os que te seguem, os que são obedientes, fiéis, os que são fraquinhos, mas estão no caminho, e aqueles, meu Senhor, que estão caídos ou nunca cederam, nunca acreditaram, nunca confessaram, nunca se humilharam. Pai bendito, que tu possas tomar em tuas santas mãos estas pessoas, estas vidas, como estão em minhas mãos seus nomes. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, Deus vos abençoe grandemente, ricamente, e a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos guarde no seu grande e riquíssimo amor. Amém.